que de tão precioso Tu nos tem dado, Pai. Nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti, Senhor. Usa nas Tuas mãos os Teus servos, todos, ó Pai, através dos hinos, ó Pai querido, através da palavra falada, Senhor, Teu nome seja glorificado, Pai eterno, para todo sempre, ó Deus querido. Como diz a Tua palavra, Tu podes encher até mesmo a terra da Tua glória, Senhor. Neste lugar, nesta congregação, faz-nos sentir esta glória, este poder, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que vive, que é desde o princípio, que encarnou e que está entre nós, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Aleluias! Nos entregamos a Ti, Pai eterno. Nos ajuda a cumprir, Senhor, a Tua palavra, a missão que Tu tens colocado em nossas mãos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abre a visão do Teu povo nesta noite, em relação à Tua pessoa, Jesus, como honra, como glória, Senhor. Nós, Senhor Jesus querido, fazemos tudo, Senhor, para Ti. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Você que está aqui no templo, sinta-se na paz do Senhor. E você também que está aí do outro lado da tela, mas com o seu coração aqui no templo. Talvez você não possa vir, porque é do grupo de risco, mas o seu coração tem a necessidade e deve estar presente aqui na casa do Senhor, no templo, no lugar que Ele preparou para nós congregarmos. Então eu também vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Culto de ensino nesta noite, nós vamos estar cultuando a Deus e aprendendo da sua palavra maravilhosa. Nós viemos aqui para isto, e como o pastor está falando, tem falado de falar de Jesus.
Acho que nós precisamos sempre conhecer um pouco mais ao Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Jesus também é o nosso Deus. Nós vamos iniciar, amados irmãos, louvando a Deus com o hino de número 481 da nossa harpa cristã. Aleluia. Hino de número 481 da nossa harpa cristã. Fala de Cristo, o Cristo encarnado que deixou a sua glória e veio habitar entre nós, encarnou-se e habitou aqui nesta terra. 481, Cristo e sua humilhação. Tu deixaste, Senhor, tua glória e esplendor, quando ao mundo quisestes descer. Não puderam achar em Belém um lugar, num presépio tu fostes nascer. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele eu tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele podes pra sempre morar. Hinos de adoração, anjos no céu te dão, te rendendo excelso louvor. Mas humilde o Senhor veio ao mundo de horror, pra dar vida ao mais vil pecador. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele eu tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele podes pra sempre morar. As raposas aqui covas têm para si, e seus ninhos as aves dos céus. Só não teve um lugar pra cabeça pousar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele eu tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele podes pra sempre morar. Do céu vieste, Jesus, nos trazendo tua luz, que nos dá eternal salvação. E com ódio e furor tu cravaram, Senhor, sobre a cruz, donde deste o perdão. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele eu tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele podes pra sempre morar. Aleluias nos céus ao Cordeiro de Deus, quando vier o seu povo buscar. Sua voz se ouvirá e pra mim, ó, dirá: vem, eu tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, nele eu tenho pra ti um lugar. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem. Nele
podes para sempre morar. Aleluia, glórias a Deus. Cristo deixou a sua glória para que nós pudéssemos ter um lugar. Ele se encarnou exatamente igual a mim e a você, como homem, como carne, e aqui ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Este é o Jesus que nós estamos falando e profetizando sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem é feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é por Ele e para Ele que nós estamos aqui nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18 a seguir. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Estamos com o tema, a série falando de Jesus, e hoje nós estaremos falando sobre o nascimento de Jesus, o cumprimento da promessa. Glória a Deus. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Quem achou, diga: eu achei. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara, e o anjo do Senhor, ou melhor, como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias que o rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Amém, meus irmãos? Podeis nos assentar adorando ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós o exaltamos. Glória a Deus pela tua palavra.
pois a leitura da mesma já é, Senhor, uma explanação daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que esta palavra nessa noite venha nos trazer lições gloriosas, que esta palavra nessa noite venha nos tirar daqui confrontados do que verdadeiramente é o cumprimento da tua promessa. E que possamos mais uma vez aprender com Jesus e aprender que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Portanto, continue conosco, abra os céus sobre nós e abra o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga comigo assim: a promessa se cumpriu. Meus irmãos, eu quero tentar aquilo que Deus ele tem direcionado a nós. Eu estava até conversando com um pastor agora antes de vir para a igreja, amigo nosso, falei com ele sobre a dificuldade que é falar de Jesus. Muitas pessoas dizem que falar de Jesus é a coisa mais fácil que tem. Mas quando você vai ministrar sobre a pessoa de Jesus, há um temor muito grande. Quando nós realmente vamos falar de um ser, tanto homem quanto Deus, é muito difícil. Nós que demos início a essa série de estudos falando a respeito da divindade de Jesus, falando do Verbo encarnado, falando daquele que era e que é e sempre será nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar a respeito das dificuldades que o nosso Jesus, ele sofreu. Por quê, pastor? Porque muitos de nós conhecemos esse Jesus já no início do seu ministério, ou conhecemos o Jesus menino ou criança quando chega no Natal, no dia 25 de dezembro. Só que existe uma história, existe uma dificuldade por trás do cumprimento de uma promessa. A vinda de Jesus nesta terra não foi um acaso. A vinda de Jesus nessa terra não foi um planejamento humano, não. A vinda do nosso Deus a essa terra foi algo que foi concretizado, algo que realmente foi projetado. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo. Quando se fala de Jesus vindo à terra, muitas pessoas entendem que Jesus foi um plano B de Deus. Não, porque Jesus é o próprio Deus. Então Jesus, sendo o próprio Deus, Jesus não foi o plano B de Deus. Muitas pessoas entendem que a encarnação do Deus, ou Ele que se encarnou, foi mais uma coincidência ou mais um plano para que Satanás perdesse. Não, porque Deus com seus atributos, Deus com a sua soberania, Deus com a sua presciência, Ele sempre soube tudo o que iria acontecer. Então, quando nós olhamos para a formação do ser humano, nós já vamos entender que a vinda de Jesus aqui na terra, a vinda do próprio Deus aqui na terra, se deu desde o início da criação do homem, ou antes da criação do homem. Como dissemos na sexta-feira passada, Jesus não passou a existir quando Deus ele disse, façamos o homem. Não, também é algo que não é verdade. Não é verdade isso. Porque muitas defesas teológicas vão dizer que Jesus passou a existir quando Deus disse façamos. Não tem nada a ver, porque quem disse façamos foi o próprio Jesus, porque Ele era Deus. Amém ou não amém? Antes do façamos, Jesus já existia. Aleluia. Antes de qualquer criação, Jesus sempre existiu. E foi o que o apóstolo Paulo e o próprio apóstolo João, ele combateu entre as filosofias e as tradições e religiões judaicas. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos verdadeiramente ver que Jesus ele não veio por vir, e que desde o início da sua trajetória e do seu nascimento como homem,
foi o cumprimento de uma promessa. Por que, pastor? Nenhum cumprimento ou cumprimento de uma promessa é fácil de acontecer. Todas as vezes que Deus ele tem uma promessa para cumprir na nossa vida, você pode saber, meu irmão, que você vai passar por árduas dificuldades para que essa promessa se cumpra. E Jesus é o exemplo principal de tudo isso na nossa vida. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos olhar no capítulo de número 1. Mateus e Lucas, eles vão falar do nascimento de Jesus. Porém, Mateus, ele vai focar a sua escrita na vida de José. E Lucas vai focar na vida de Maria. Mas o centro dos dois evangelhos, diga comigo, é Jesus. Repita comigo, o centro dos dois evangelhos é Jesus. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo de número 18 de Mateus, nós vamos ver Mateus trazendo a memória, ou Mateus falando a respeito de quando o anjo, ele fala para José, ele anuncia uma profecia do profeta Isaías, do capítulo 7, versículo 14, está ligado no microfone? Versículo de número 14, por que no versículo de número 19 ao versículo de número 24, o anjo vai fazer questão de falar para José a respeito do nascimento de Jesus, e que o nascimento de Jesus era o cumprimento de uma profecia, que o nascimento de Jesus não era algo natural, de que a vinda de Jesus era aquilo que o profeta havia dito. Isaías capítulo 7, versículo 14, por gentileza, lê para mim aí. Glória a Deus. O que é que o anjo estava anunciando? Pega um microfone com fio ali, acho que é melhor, que isso aí deve estar dando microfonia. Abre um daquele ali, Gil, com fio, ó. Isso, abre um desse aí com fio, que acho que vai ser melhor. Glória a Deus. Isso. Liga ele aí, que acho que já está contato, né? Pode ler aí mesmo. Isso. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Ou seja, o anjo só anunciou aquilo que já havia sido profetizado. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, meus irmãos, a primeira pergunta que vem para nós é: por que foi que Jesus nasceu de Maria? Por que foi que Jesus não nasceu de outra mulher? O nome para Maria não foi exaltação a Maria por Jesus nascer dela, não. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, onde o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, ao versículo 49, se não me foge a memória, ele vai lembrar de que os heróis da fé, eles morreram sem sequer ter alcançado a promessa. Os heróis da fé tinham várias promessas, mas eles viram de longe e não alcançaram a principal promessa, que era a vinda do Messias, que era a chegada de Jesus. E quando nós vamos olhar para essa palavra, a primeira pergunta que vem na nossa mente é, preste atenção na palavra, a primeira pergunta que vem na nossa mente é: por que Deus escolheu Maria e não escolheu? Aí nós já começamos a aprender com Jesus. Porque foi que Deus escolheu Maria e não escolheu outra virgem? É claro que em Jerusalém havia muitas outras virgens. E segundo os historiadores, Maria, quando engravidou do Espírito Santo, ou do próprio Deus, a Bíblia, ou a história vai dizer que Maria tinha entre 14, 16, 17 anos. Por quê? Porque naquele tempo, quando tinha-se 12 anos, se apresentava, claro que as leis judaicas, e a partir daquele momento, nos 14 anos de idade, a menina já era prometida a algum homem, porque é tradição. Então, quando a Bíblia vai dizer que Maria estava desposada de José, a Bíblia vai dizer que Maria estava comprometida com José. Maria estava já compromissada com José.
que é que eu aprendo aqui? Se Jesus é o cumprimento de uma promessa, diga comigo, o cumprimento da promessa não vem em quem é descompromissado ou quem é descomprometido. Por quê, pastor? A Bíblia vai dizer que Maria era comprometida, havia muitas virgens em Jerusalém. Mas Deus escolheu Maria, porque Maria já havia sido prometida a José. Pela tradição judaica, Maria já não tinha como ter outro casamento se não fosse com José. Por quê? Mesmo ela não morando junto, ela já estava casada com José. É por isso que, pela tradição judaica, Jesus vai dizer que no reino dos céus não há casamento, e muitos não se dão a casamento. Porque para os judeus, quando a menina inteirava uma idade, alguém já havia recebido a promessa de ter o casamento com ela. Maria já havia sido prometida para José. Então, se Maria já havia sido prometida para José, Maria era uma pessoa comprometida, uma mulher justa, uma mulher íntegra. Então, quando Deus escolhe Maria para ser aquela que geraria e que viria o cumprimento da promessa através da vida dela, Deus escolheu alguém que tinha compromisso com ele e que tinha compromisso com esta terra e diante das leis. O que é que nós aprendemos, pastor? O que é que Jesus ensina desde quando ele foi gerado? Que o meu Deus não tem compromisso de quem não tem compromisso com ele. O meu Deus jamais ele vai cumprir uma promessa em quem não está nem aí para as coisas dele. O meu Deus jamais vai gerar uma promessa em quem não está preocupado com ele. O meu Deus jamais vai gerar uma promessa, prova, pastor, prova. No Antigo Testamento a Bíblia vai dizer que, olha só, dentre 8 homens da casa de Jessé, 7 homens estavam em volta da mesa, mas havia um homem chamado Davi. Davi estava onde? Estava no campo, estava no pasto, estava trabalhando. Ou seja, dentre 7 irmãos que estavam em casa, Deus escolheu aquele que estava trabalhando. Ou seja, compromisso. A Bíblia vai dizer que Gideão, entre muitos jovens, Gideão estava malhando trigo no lagar. Enquanto os muitos jovens não estavam nem aí, Gideão estava preocupado, Gideão estava trabalhando. Quando Gideão estava trabalhando, a Bíblia vai dizer que, de repente, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, dizendo assim: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força. Por quê? Porque Gideão tinha compromisso. Diga comigo, compromisso com promessa. A palavra compromisso tem a originalidade de compromessa. Quem não tem compromisso não recebe a promessa. Quem é descompromissado não tem como ser alcançado com a promessa de Deus. Já reparou que muitas pessoas têm promessa? Já reparou que muitas pessoas sabem que tem promessa? Mas são essas pessoas que sabem que tem a promessa, que não tem compromisso com as coisas de Deus, e vivem correndo atrás da promessa e nunca alcançam. Por quê? Porque se não tiver compromisso, não alcança a promessa de Deus. Se não tiver compromisso, não tem como gerar a promessa dentro de si. Maria gerou a promessa, a maior promessa dessa terra. Quem é a maior promessa dessa terra? Diga comigo, era Jesus. Tinha muitas virgens, mas o evangelista Mateus e Lucas, eles vão dizer que Maria, ela era justa. Maria era aquela que tinha um diferencial na sua vida, já tinha um compromisso com quem ela iria se casar e com quem ela iria viver o resto da sua vida. E é aqui que Jesus, ele sempre vai começar a nos ensinar. Haviam muitas outras mulheres, mas diga para o teu irmão, Deus escolheu você para gerar Jesus dentro de você. Repare quantas pessoas tem no globo terrestre, mas Deus escolheu você para que Jesus seja gerado dentro de você. Por quê, pastor? Porque você tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Ele vive a vida do jeito que quer viver.
Só que Jesus, desde o início da sua vida, ele vai nos ensinar que nós não vivemos do jeito que nós queremos viver. Nós vivemos por Ele e para Ele, meu irmão. Sendo assim, a promessa será gerada na nossa vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer, versículo de número 18, que existe característica de Deus para pessoas que são compromissadas ou comprometidas. Primeiro ponto, diga comigo, Maria tinha compromisso. Por que o senhor está gravando tanto, pastor, isso? Para que eu e você saiamos daqui nessa noite, que para qualquer tipo de promessa acontecer na nossa vida, precisamos ter compromisso com Deus. Aleluia. Para você que está nessa live aí, não existe promessa, cumprimento de promessa sem compromisso com Deus. Segundo ponto, a Bíblia vai dizer que o nascimento de Jesus Cristo foi estando Maria desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha o que aconteceu em Mateus. A Bíblia vai dizer que José, ele tentou, porque uma coisa é o anjo chegar para Maria e anunciar que ela ficaria grávida. Uma coisa é o anjo anunciar para Maria que ela daria à luz a um filho. E essa criança seria o Emanuel, que é o Deus conosco. Essa criança seria Jesus, o Salvador do mundo. Mas outra coisa é o anjo ou Maria chegar para José e dizer para José que estava grávida. Maria com José não havia ainda coabitado, ou seja, não dormiam juntos, não estavam juntos, não moravam juntos. E Maria vai ter que chegar e falar para José que está grávida, automaticamente, pela lei. Quando Maria, olha só, José sendo seu esposo, sendo justo, e não querendo infamar, não era difamar. José não querendo infamar, a Bíblia vai dizer que ele resolveu deixá-la no secreto. Por quê? Porque José conhecia a lei. José conhecia a lei de Números capítulo 5, versículo 11 ao 31. José conhecia a lei que estava em Deuteronômio capítulo 22, versículo 20, que sem ele coabitar com Maria, Maria poderia ser levada à porta da cidade e ser apedrejada. Por quê? Porque em Números capítulo 5, versículo 11, vai falar a respeito da lei do ciúme. A lei do ciúme vai dizer que se porventura essa mulher fosse infiel ao seu marido, sem antes ele tê-la conhecido, porque era tradição o casamento sem antes ter conhecido. E se porventura, quando chegasse na noite de núpcias, aquela mulher, ela não fosse mais virgem, automaticamente esse homem poderia levar ela à porta da casa do pai, dos seus pais, e devolvê-la, e os seus pais ainda eram obrigados a pagar um valor para o noivo, porque aquela mulher tinha sido infiel, e logo após isso, ela seria levada ao sacerdote, e o sacerdote é que definiria o que seria feito com essa mulher. Então José conhecia a lei, José sabendo que Maria era justa, José sabendo que Maria era íntegra, mas como eles não moravam juntos ainda, quando Maria chegasse, a barriga começasse a crescer, ele seria obrigado a apresentá-la ao sacerdote, ele seria obrigado a apresentá-la às autoridades. Então quando José ele vai tomar essa atitude, automaticamente José está preocupado com o bem-estar de Maria, porque muitas vezes a gente fala tanto de José, por isso que você está aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender. Glória a Deus. Muitas vezes nós descemos a marreta em José, só que quando José ele vai tomar essa atitude, ele está tomando para defender Maria, ele está fazendo para guardar Maria. Repare que a Bíblia não vai falar que José não queria defamar, não queria infamar. Por quê? Porque você defama alguém quando você não mora junto, ou quando você não está perto, e você fala um monte de coisa das pessoas por aí. Só que José aqui,
na palavra infamar José, se ele chegasse, ainda que ele não falasse nada, e a mulher se apresentasse na rua, tivesse grávida sem morar, ele sabia que aquela mulher seria apedrejada. E ele toma cuidado, ele cuida da vida daquela mulher que era justa. Por quê? É o segundo aprendizado que nós temos. Porque Maria não estava gerando, glória a Deus, aquilo que era dela. Maria estava gerando aquilo que era de Deus dentro dela. Maria estava gerando o projeto que era de Deus para a vida dela. Quando nós queremos gerar aquilo que é nosso, as coisas dão errada. Mas quando nós geramos aquilo que é de Deus, meus irmãos, independente daquilo que possa acontecer, o Senhor dos Exércitos continua nos guardando. Por que que existe pessoas sofrendo e sendo decepcionadas? Porque estão gerando aquilo que é seu, projetos que são seus, sonhos que são seus. Maria não, Maria estava carregando o projeto que era de Deus dentro de si. Quer que as promessas de Deus sigam na tua vida? Começa a gerar aquilo que é de Deus dentro de você. Porque aí você vai ser guardado pelo Espírito Santo de Deus. Aí nenhum mal vai te destruir. Aí nada vai te maltratar. Porque mesmo diante da lei, mesmo diante da situação, era absurdo o que estava acontecendo com Maria. É absurdo o cumprimento de uma promessa na nossa vida. Jesus sendo gerado é um absurdo para os homens. Existem promessas nas nossas vidas que é absurdo quando aparentemente nós falamos que está sendo gerado. A promessa de Deus para Maria e para José, a promessa de Deus para a vida daquele casal era que o homem natural não entenderia o que eles iriam passar. É aqui que nós, como servos de Deus, precisamos entender que gerar Jesus dentro de nós não é para trazer entendimento para os homens natural. Gerar Jesus dentro de nós é para viver aquilo que o apóstolo Paulo falou, que Jesus dentro de nós é loucura para aqueles que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que confiam no Senhor. É poder de Deus para aqueles que conhecem a sua palavra na totalidade. Nós que entendemos que estamos gerando Jesus, somos guardados por Ele, guiados por Ele. Se o nascimento de Jesus teve toda essa dificuldade, a reação de Maria, a reação de José, no capítulo de número 2, olha o que Maria viveu em Lucas no capítulo de número 2. A Bíblia vai dizer que Maria se desespera. Maria fica desesperada, mas aqui é o glorioso, que quando Maria recebe a notícia do nascimento de Jesus, olha só, ela diz assim: como pode eu engravidar? Vamos abrir a Bíblia aqui, é melhor a gente ler, é verdade? Vamos lá. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 34. Lê para mim, por gentileza, o versículo 37 e 38. Olha só. Lucas capítulo 1, versículo de número 33, ou 34 ao versículo 38. Pode ler. 34, pastor. 34 ao 38. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo. Preste atenção. Quando o anjo anuncia para Maria, é uma reação que todo ser humano teria. A reação que Maria: como eu poderei gerar se eu não tenho relação com homem algum? Continua. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também, entre santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Espera aí. Respondeu-lhe o anjo, olha só: descerá sobre ti o Espírito Santo. Diga comigo: Jesus, glória a Deus. A promessa
Diga: Jesus, a promessa, não poderia ser gerado se não fosse pelo Espírito Santo. Maria não poderia gerar Jesus se não fosse pelo Espírito Santo. Agora para o teu irmão, diga para ele assim: você só pode gerar Jesus se for cheio do Espírito Santo. O homem cheio de si não gera Jesus. O homem cheio de si não pode dizer que carrega Jesus com ele. Continua. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que o anjo, para aqui, olha só. Olha o que o anjo fala com Maria. Maria disse ao anjo: como pode eu gerar sem ter um relacionamento? Quando ela coloca as suas impossibilidades, isso aqui é para você que é a igreja entender, não glória a Deus. Quando ela coloca as suas impossibilidades, que seria a reação de qualquer ser humano, aleluia. O anjo do Senhor, um anjo que estava falando, Gabriel, não é isso? Vai e fala com Maria dizendo assim: olha, se você acha que é impossível isso acontecer com você, lembra-te da tua prima Isabel. Ela, na sua velhice, sendo estéril, ela já está grávida de 6 meses. Aleluia. Ou seja, quando você acha que é impossível acontecer algo na tua vida, meu irmão, o Senhor dos exércitos se levanta e diz assim: olha, olhe para o lado e veja o que eu já fiz na vida de alguém muito mais difícil do que a sua, e a promessa se cumpriu. Por que é que não vai acontecer na tua vida? Jesus nos dá uma lição. Quando a enfermidade chega, Jesus, meus irmãos, desde o seu nascimento ele já nos dá a lição. Aí ele vai dizer assim: olha, sendo já tendo concebeu filho na tua velhice, já no 6º mês. Quando diziam é impossível, quando diziam não tem como ela ter filho, o Senhor se levanta e diz assim: porque para Deus não haverá impossível. Glória a Deus. Se para tua parente foi possível, Maria, para você será mais ainda. Por quê? Porque aquilo que veio dentro de você é gerado pelo Espírito Santo, não é por qualquer coisa. Quando o anjo fala com Maria, isso sou eu, isso não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Olha só, eu posso imaginar, tenho o direito. Quando o anjo está falando com Maria, ou quando o Espírito Santo desce sobre Maria, Deus me leva lá no jardim do Éden. Por quê, pastor? Quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele forma o homem, pastor Rafael, quando ele tira a mulher da costela do homem, Deus ele se preocupa em fazer algo dentro da mulher que ele não se preocupa em fazer no homem. Diga comigo: Deus se preocupou em fazer o ventre da mulher. Homem não gera, é a mulher. Quando Deus estava criando o útero da mulher, homem não tem útero. É por isso que essa conversa fiada aí, né, de ideologia de gênero, está totalmente fora da palavra de Deus. Eu quero ver o ser humano continuar, já que existe essa defesa, se soltar 2 homens numa ilha e acabar a humanidade. Eu quero ver se vai continuar a humanidade com 2 homens ou 2 mulheres numa ilha. Agora, se deixar um homem ou uma mulher, continua, porque a lei de Deus é a ordem de Deus.
Então não tem como aceitar o que a Bíblia diz que é errado, meus irmãos. Eu posso amar as pessoas, mas o meu Deus não deu útero para o homem. O homem pode colocar, a mulher pode colocar hormônio para criar pelo que for, mas o útero é da mulher, não é do homem, porque quando Deus ele criou o útero na mulher lá no jardim, Deus se preocupou em fazer algo na mulher que ele não fez para o homem. Por quê? Porque ele disse: eu vou fazer muito bem feito o útero da mulher. Por quê, pastor? Porque um dia eu vou entrar dentro dele. Aleluia. Quer que Deus se preocupou? Por que no útero da mulher ninguém toca? Porque Deus se preocupou em fazer muito bem feito, porque ninguém o colocaria dentro do útero da mulher, era o próprio Deus que entraria lá dentro. Quando a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre Maria, era o próprio Deus entrando dentro de Maria, meus irmãos. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou repetir: é o próprio Deus entrando dentro de Maria. Não era ninguém colocando Deus lá dentro. Por quê, pastor? Porque se existe um Deus chamado Jesus, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus já diz assim: eu e o Pai somos um. Então pronto, e acabou. Então ninguém colocou Jesus dentro de Maria, foi o próprio Deus que entrou dentro de Maria. Aleluia. O Espírito foi necessário porque Deus é Espírito. Deus não é um Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Tinha que ser o Espírito para que Maria entendesse a dimensão, ou que Maria entendesse que aquilo que estava dentro dela não tinha sido colocado pelo homem. Era para Maria entender, porque Deus é Espírito, e eles adoravam e serviam ao Deus Espírito. Então quando Deus se manifesta através do Espírito Santo, trazendo Jesus como filho do homem, era a manifestação, era Deus dizendo para Maria: ó, eu estou entrando dentro de você, não é ninguém que está me colocando. O anjo só anuncia, mas quem entra dentro de Maria era o próprio Deus. Diga para o teu irmão: quem está dentro de você é o próprio Deus. Quem é que colocou, pastor? Aí sim foi Deus. Quem é que colocou a promessa dentro de mim, pastor? Foi o próprio Deus. Quem é que fez a promessa na minha vida? Foi o próprio Deus. Quem é que disse que a promessa se cumpriria? Foi o próprio Deus, meu irmão. E ele vai dizer: Maria, aleluia, não diga, ainda que a tua reação seja, muitas vezes, quando Deus faz uma promessa, você diz: como é que pode acontecer isso? Isso é absurdo. Jesus seria um absurdo na vida de Maria, aleluia. Mas se tem alguém que é responsável por absurdo humano, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Algo que parece ser absurdo para você, é algo que Deus está realizando nessa noite. A conquista que parece ser absurdo para você, é a conquista que Deus está realizando nessa noite. Deixa eu correr. A reação de José em Mateus capítulo 1, versículo 19. José não quis compreender até que o anjo se apresenta e diz: ei, ó, a Bíblia vai dizer que num sonho, diga um sonho, o anjo apareceu. Quando o anjo apareceu, e aqui, segura aí, aperta o cinto, aí uma injeção de bezetacil. O anjo apareceu e diz assim: ó, não temas em receber Maria, porque aquilo que foi gerado, glória a Deus, aleluia, é do Espírito Santo. Aquele que tinha tentado deixar Maria, por cuidado dela mesmo, agora ele volta e vai dizer assim: eu vou assumir Maria. Após o que? Diga: após o sonho. Diga: após o sonho, José voltou. Glória a Deus. Que é isso, pastor? Quantas pessoas que dizem: eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, aquilo outro, mas nunca toma atitude verdadeira. O que adiantaria José sonhar e não tomar atitude de voltar e receber Maria? Eu tive um sonho, pastor, mas continua com a mesma vida. Eu tive um sonho, pastor, mas a vida não muda.
Eu tive um sonho, pastor, que Jesus estava voltando, mas isso não muda na vida dele, ele não muda a atitude dele. Eu tive um sonho que eu fiquei no arrebatamento, mas ele não toma atitude de voltar para os pés do Senhor. Eu tive um sonho que Jesus, ele vinha nas nuvens. Quantas pessoas assim? Tem tido tantos sonhos, mas não tem voltado. Tem tido tantos sonhos, mas não tem se apresentado de volta para Jesus. Jesus tem se apresentado para ele em sonho, dizendo: volta, volta, porque aquele que está lá é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Aleluia. Volta a tomar as atitudes que você estava tomando, porque esse é o ensinamento de Jesus para nós. Às vezes Jesus desce, se manifesta e a gente não muda de atitude. Aleluia. E Jesus está nos dando uma lição. Jesus está dizendo: volta, eu já te mostrei, eu já te dei sonho, eu já te dei revelação, e você continua com a mesma atitude. Olha o ensinamento de Jesus. Eu já te mostrei o que vai acontecer se você continuar, José. Volta, porque você vai deixar de voltar para entrar na história. Volta, José, porque você é da raiz de Davi, José. Aleluia. Glória a Deus. Volta, José, porque tem uma promessa para se cumprir. Aleluia. Volta, porque a promessa está sendo gerada dentro da tua mulher. Aleluia. Deixa eu continuar, porque a hora não dá mais. Aleluia. José, a Bíblia diz que vai continuar. Olha só, José não havia conhecido Maria, até que ela, interessante que quando José ele volta, olha só, quando José ele volta, José recebe Maria, mas José não dorme com Maria, até que ela tivesse nascido, até que Jesus tivesse nascido. Vamos lá. Contudo não conheceu, enquanto ela não deu à luz, o nome pôs de Jesus. Por que, pastor? Quer que eu aprenda com o versículo de número 25? Diga comigo: não haverá cumprimento de promessa sem antes abrirmos, olha só, mão do prazer terreno carnal. O que era José dormir com Maria? É ele satisfazer a sua carne. E quem é homem e mulher sabe o que é isso. Mas o que acontece? Não tem como haver o cumprimento da promessa se nós não abrirmos mãos do nosso desejo carnal, meu irmão. Jesus desde o ventre já está nos ensinando. Que é isso, pastor? Falar de Jesus. Aleluia. Olha só, se José tivesse dormido, Jesus tinha que nascer. E José chega e diz assim: tem um cumprimento de uma promessa. Só que para essa promessa se cumprir, eu tenho que abrir mão do desejo da carne. Aleluia. Quantas promessas Deus tem para cumprir nas nossas vidas? E por que não acontece, pastor? Porque o desejo da carne fala mais alto. Porque eu não quero renunciar, quero continuar. E a palavra de Jesus para a minha vida e para a tua vida é: deixa Jesus nascer na tua vida, meu irmão. Jesus está sendo gerado na tua vida. Jesus está sendo gerado na minha vida. Aleluia, aleluia. O cumprimento da promessa não nos isenta das nossas responsabilidades. Não, pastor, não. Prova, pastor, prova que Jesus é que eu preciso correr. Mas quando nós vamos ver a respeito de quando Jesus ele nasce, olha só, há um intervalo entre Mateus capítulo de número 2, o capítulo de número 1, entre o intervalo do nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus, que está lá em Lucas, e também a circuncisão de Jesus, que está no capítulo de número 2, olha só,
Primeiro, capítulo 2, versículo de número 1, que é o nascimento de Jesus Cristo, ao versículo de número 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada uma na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, da cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. José era de onde? Da casa da família de? Da casa da família de? Diga, de Davi. De Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa. José estava com quem? Com Maria. Glória a Deus, ou seja, José tinha abraçado a sua esposa já. Estando ali eles, aconteceu-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olhe para mim, os historiadores vão dizer, que todo homem, quando ia se alistar na sua cidade, na sua própria cidade, existiam rolos da genealogia, existiam rolos que ele pegava da sua genealogia e levava até a sua cidade para poder se alistar. Ou seja, Mateus, no seu capítulo 1, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Mateus vai falar sobre isso. De onde é que Mateus tem acesso a tudo isso? Preste atenção. Isso não é doutrina, isso não é doutrina. Isso é fato extra bíblico, certo? Quando Mateus ele vai falar a respeito, porque as pessoas confundem doutrina com isso, vamos lá. Quando Mateus ele vai falar sobre isso, Mateus estava dizendo o seguinte, que José, quando ele vai se alistar em Belém, olha só, quando ele vai para Belém, é como se eu estivesse aqui em Cubatão e fosse para Registro, mas Belém era mais perto de Jerusalém do que daqui em Registro, era mais ou menos 1 a 2 horas de caminhada. Quando José ele vai se alistar em Belém, José ele leva esse rolo, o rolo que é da genealogia dele. Só que o interessante é que José, mesmo tendo esse rolo da genealogia de Davi, olha só, porque ele era da casa de Davi. E quando se falava que era da casa de Davi naquele tempo, meu irmão, era como você chegar e falar assim, olha, você é o cara, porque você faz parte da descendência ou da genealogia de Davi. Só que José não usa esse rolo para benefício próprio, pelo contrário. José não chega nas estalagens que tem da cidade e diz assim, olha, eu sou da descendência de Davi. Porque se ele tinha lugar para se hospedar, as pessoas chegariam e diriam assim, verdadeiramente tem alguém da casa de Davi. Ele não faz isso, ele não usa a sua carteira que ele tem para se promover, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que procura-se de um lado para o outro, não acha-se lugar para José e Maria repousarem, aleluia. Começa a se apertar os dias do nascimento de Jesus. Quando começa a se apertar os dias do nascimento de Jesus, olha o que acontece. Maria com José acham um lugar, um coxo. Maria deita ali no meio da palha. E como não tem estalagem para Jesus, porque era tempo de festa em Jerusalém, como não tinha lugar para a estalagem de Maria e de José, mesmo que ele fosse da casa de Davi, diga comigo, para a promessa se cumprir, não importa a tua carteira, não importa a tua família, para a promessa se cumprir é necessário você passar pelo processo que precisa ser passado. Ah, pastor, mas eu já sou crente desde criança, grande coisa. Eu não posso passar por isso. Se você está gerando uma promessa, se prepare para passar pelo que tiver que passar. Mas Jesus, ele vai ser gerado e vai nascer em você. Ah, pastor, eu sou da família fulano de tal. Não importa da família que você é. Eu sou da família de Jesus. Eu tenho irmão, tenho um pai. E é isso que importa na minha vida, meu irmão. Porque tem gente querendo dar carteira. Ah, mas eu sou da família de não sei quem, do pastor não sei quem, meu irmão, não tem esse negócio, eu sou vice-presidente, eu sou diretor. José chega e diz assim, o que importa é que a promessa se cumpra na minha vida.
José chega e diz: vamos para a manjedoura, vamos para a estalagem que tiver. O que importa é que a promessa que está sendo gerada se cumpra. Aleluia. Porque é que Maria teve que dar a luz a Jesus ali. É aí que eu vou terminar. Porque é que Maria teve que dar a luz ali em Belém, no lugar que não era apropriado, mas que já havia sido projetada pelo próprio Deus que estava dentro do ventre dela, pelo próprio Deus, aleluia, que já havia estabelecido até o lugar para ele nascer. Por que é que Maria vive isso? Versículo de número 8. E aqui nós vamos confrontar um pouquinho com muitas vezes a gente vê cantata, peça de Natal em todos os lugares, que os magos que vieram do Oriente entregaram ouro, incenso e mirra para Jesus quando ele nasceu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O espaço do nascimento de Jesus até os magos o acharem, por conta da estrela, foi de 1 ano e meio a 2 anos de idade. Quem foi que se apresentou a Jesus quando ele nasceu? Versículo 8 de Lucas capítulo 2. Havia naquela mesma região, diga, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu, e eles estavam onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, onde? O Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas numa manjedoura. Olhe para mim, olhe para mim. Jesus nasceu na cidade de Davi, em Belém. Onde estavam esses pastores? Próximo onde Jesus nasceu. Olha só. Por que foi que Jesus nasceu próximo ao pasto onde esses pastores estavam? Porque onde esses pastores estavam foi onde Davi escreveu os Salmos de número 23. Você não entendeu. Olha só. Onde aqueles pastores estavam, naquele momento onde Jesus nasceu, era onde o sumo pastor estava nascendo, quando Davi, há muito tempo atrás, falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora o sumo nascendo na mesma região que Davi recitou o salmo. Ou seja, os pastores foram envolvidos pela glória de Deus. Transferência de natureza. Enquanto os pastores foram envolvidos pela glória de Deus, Jesus estava sendo envolvido pelo pano. Ou seja, o próprio Deus dizendo assim: está sendo trocada a natureza. A glória está descendo sobre vocês através da minha vida, que está sendo vestida de homem na terra. Jesus estava dizendo para os pastores, para mim e para você, aleluia, independente da circunstância, independente da situação, eu estou me revestindo, eu estou me vestindo de homem, para que vocês recebam a minha glória. A glória do Senhor está sobre a minha vida, porque Jesus se vem encarnado como homem nessa terra. Porque se dependesse da minha glória, jamais o brilho do Senhor aconteceria nessa terra. Mas eu e você só temos a glória do Senhor, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, aleluia. O principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome, pastor, é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, é aquilo que nenhum homem imagina que ele é. Nasce numa manjedoura. Mas qual era o sinal, pastor? De que quando Jesus nasceu, a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Onde Jesus nasce tem a glória do Senhor. O local que tem Jesus tem a glória do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, ela tem a glória do Senhor. A igreja que é de Jesus, independente
circunstância, ela vive a glória do Senhor. E a hora já foi, deixa eu terminar aqui rapidinho. Aleluia. Só que continuando, a conclusão. Os pastores estão no pasto. Jesus, ele nasce. Os pastores receberam a glória de Jesus. Aleluia. A conclusão para você ir para a sua casa adorando ao Senhor. Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 21. Quando Jesus, aleluia, ele vai ser circuncidado. Ele vai dizer para mim e para você, olha só. Após o nascimento de Jesus, Jesus passa pela circuncisão. Por que é que Jesus passou pela circuncisão? Se Jesus era Deus. Porque Jesus, mais uma vez, ele vai mostrar para nós que a nossa promessa, aleluia, ela não vai nos isentar daquilo que nós temos que passar nessa terra. Jesus, ele foi circuncidado. Jesus, ele passou por tudo que as crianças passavam. No seu 8º dia, Jesus foi apresentado no templo no dia da purificação. Jesus passou tudo aquilo que o ser humano precisa passar, não tem para onde correr. Só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que os magos eles chegam, e eu vou continuar que não dá tempo a semana que vem, a respeito de quando os magos eles chegam até Herodes. É aí que às vezes os pastores estavam próximo ao lugar que Jesus nasceu, os magos não. Os magos seguiram a estrela. Os magos não estavam no nascimento de Jesus. E os magos aqui não são mágicos e feiticeiros, não. Eles são sábios. Aquele que lá no livro de Daniel, a Bíblia vai dizer que Daniel foi constituído chefe dos magos, porque Daniel crescia, era um homem sábio. Eram homens que conheciam, que tinham sabedoria diferenciada. Esses homens que estudavam astrologia, astronomia e muitas outras coisas, eles acompanharam por conta da profecia, que diria que uma estrela nasceria em Belém, uma estrela brilharia em Belém. Então eles dão prosseguimento àquilo que havia sido profetizado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Só que o interessante, meus irmãos, os magos vieram do Oriente, lá do Medo Persa, vieram do Oriente até Belém, até Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, existia sacerdotes, escribas do povo, existia os fariseus, saduceus, que conheciam a palavra, homens que sabiam do propósito do nascimento de Jesus, mas não moveram um pé do lugar quando Jesus nasceu em Belém. E aí vem os magos do Oriente, andam tempos e mais tempo, andam meses e mais meses, acompanhando e seguindo uma estrela. Quando chegam em Jerusalém, começam a perguntar onde havia sido nascido o rei. Por que é que eles foram falar com Herodes, pastor? Porque pela lógica o rei nasceria no palácio. O rei não vai nascer numa manjedoura. Os magos, sendo sábios, eles seguiam uma estrela. Quando eles chegam no palácio com Herodes, Herodes fala, que rei esse Herodes que eu estou falando era Herodes o Grande. Pensa num homem maligno, um homem mau. Um homem que matou a sua mulher, matou seus 3 filhos. Quando foram estudar em Roma, quando voltaram, ele viu que os meninos estavam muito inteligentes. Então, com medo deles assumir o trono dele, ele os matou. Homem que não tinha dó de ninguém, não tinha misericórdia de ninguém. Ele matava quem tivesse que matar para que o seu trono não fosse prejudicado. Foi esse homem que estava quando Jesus nasceu. Olha a dificuldade que, às vezes a gente olha para Jesus e só vê a sua ascensão. Mas a gente não sabe que ele passou. Mesmo não tendo entendimento, ainda já passou dificuldade. Mesmo não tendo entendimento, já tinha que passar por adversidade. Quando os magos chegam, se apresentam, dizem assim, olha, nós estamos procurando o rei. Herodes fica perturbado. Pensa em alguém que perturbou o nosso adversário, foi Jesus desde criança, meu irmão. Agora, por isso que crente não pode entender que ele tem aliança com o adversário da sua alma.
Porque Jesus, desde criança, ele já perturbou Herodes. Sem Jesus ter ciência, já estava perturbando Herodes, meu irmão. Ou seja, quer ter paz com o teu inimigo, quer ter paz com o teu adversário, com o adversário da nossa alma, nós não teremos paz, meu irmão. Por quê? Porque nós estamos nessa terra para confrontar, e Jesus nos ensinou isso. Que a igreja de Jesus está nessa terra para ir não de conformidade com o pecado, mas para bater de frente com o pecado, para bater de frente com Herodes, para bater de frente com o sistema e dizer: não, meu irmão, você pode tentar matar, mas não vai conseguir, porque eu estou gerando uma promessa. A igreja de Jesus não pode ir de acordo com o sistema, a igreja precisa ir na contramão. A igreja precisa ir na contramão do pecado, porque Jesus desde o início foi na contramão. Quando Herodes ele vai chegar, vai chegar para os magos que vieram do Oriente, olha só. Quando vai chegar para os magos que vieram do Oriente, capítulo 2, ele vai dizer assim, que ele alarmou-se, o rei, ele com toda Jerusalém ficou perturbado. Estão dizendo assim: que rei é esse? Que loucura é essa? Vocês estão dizendo que nasceu um rei aqui, eu não estou sabendo? Vocês estão dizendo que nasceu um rei aqui, eu não estou sabendo? Olha, escuta isso. De repente, alguém diz assim, um dos magos diz assim: nasceu, aleluia, porque a estrela nos disse que ele nasceu. Ele nasceu porque fomos guiados pela estrela até aqui. É a hora que Herodes se perturba. É a hora que Herodes se desespera. Quando ele se desespera, ele vai continuar dizendo: então convocou todos os principais, os sacerdotes, escriba do povo, e indagava deles onde Cristo deveria nascer. Olha só. Que é isso, pastor? Ele chama quem conhece a lei. Ele chama quem conhece os profetas. Aí, os camaradas que conheciam a lei, os camaradas que conheciam a profecia, chega a dizer assim: olha, pela profecia, ele deveria nascer aqui. Se ele deveria nascer ali, por que foi que eles não procuraram Jesus? Sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, escuta. Não basta conhecer a palavra. Tem gente que conhece tanto a Bíblia, mas se torna frio diante da presença de Jesus. Tem gente que conhece tanto a Bíblia, mas na verdade não toma atitude de mudar de vida. Já reparou que as pessoas que mais conhecem são as pessoas que têm maior dificuldade? Por quê? Conhecem, mas não praticam aquilo que conhecem. Prova, pastor, prova. Os sacerdotes conheciam. Os sacerdotes tinham a palavra. Só que eles não se preocuparam em procurar Jesus, Ricardo. Pastor Rafael, quem foi que chegou? Os magos que vieram do Oriente. E disseram assim: olha, nós queremos saber onde está o rei. Herodes se perturba, se preocupa. Ele vai dizer assim: foi aqui em Belém, foi aqui em Jerusalém que nasceu o rei. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: olha, com isto Herodes chamou secretamente aos magos e disse assim: acha o rei, porque eu também quero adorá-lo. Acha o rei porque eu quero conhecê-lo. Mas na verdade o coração de Herodes era mau. O coração de Herodes era maligno. Só que os magos vieram com um propósito. E os magos dão mais ensinamento do que os sacerdotes e os escribas e todo mundo. Enquanto os sacerdotes não estavam nem aí para Jesus, os magos chegaram e disseram: nós queremos ir até ele. Ele não nasceu no palácio. Se ele não nasceu no palácio, ele está em algum lugar. Então nós vamos continuar. Repare que quando a palavra de Deus ela continua dizendo aqui, a Bíblia vai dizer que eles continuaram seguindo a estrela. E a estrela não parou mais na manjedoura, porque Jesus não estava mais na manjedoura. Jesus já estava na casa, a estrela parou em cima da casa. Olha só, quando a estrela para em cima da casa, os magos acham Jesus. Glória a Deus, não dá tempo de falar ouro, incenso e mirra, né?
Mas quando nós aprendemos a palavra de Deus, o ouro, ele vai verdadeiramente significar o reinado de Jesus. O incenso, pastor, pastor, é sacerdócio e profeta. Vou falar diferente. O incenso, pastor, declara a divindade de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque só queimava um incenso diante de uma divindade. Então, quando eles queimam incenso, pastor Rafael estava dizendo, esse que nasceu é divino. Aleluia. Glória a Deus. A mirra, ele já estava anunciando a morte de Jesus. Por quê? Porque a mirra servia como produto para embalsamar aqueles que morriam. Então ele já estava anunciando o rei, ele já estava anunciando a divindade, a morte e o sacrifício de Jesus. Os magos nos deram uma lição que nem sacerdote, nem escriba, ninguém conseguiu dar, meu irmão. Porque quando nós vamos até Jesus, nós estamos declarando, nós temos um Senhor e Salvador da nossa vida. Mas deixa eu terminar a palavra, porque já é 21:14. Olha só, olha só. Quando eles chegam, prestam a homenagem para Jesus. Porque foi que eles deram ouro para Jesus? Porque o mesmo Deus que gera a promessa, ele cuida da promessa nos mínimos detalhes. Porque após eles darem o ouro para Jesus, foi quando o rei Herodes fez o decreto que deveria ser morto todas as crianças de 0 até 2 anos de idade. Se José era carpinteiro de Nazaré, no Egito tinha carpintaria muito melhor do que a de José. Porque os magos foram tocados para oferecer ouro para Jesus, não era para Jesus. O ouro foi dedicado a Jesus, mas quem usaria era José. Porque quando eles fugiram para o Egito, José não tinha como trabalhar a princípio no Egito. Então, o que é que José vai usar no Egito? O ouro que Jesus ganhou ali em Belém, meu irmão. Aleluia. Que é isso, pastor? O mesmo Deus que gera a promessa, ele cuida das promessas no mínimo detalhe. O mesmo Deus que faz a promessa, ele cuida da promessa no mínimo detalhe. Fica tranquilo, descansa a tua alma, porque o Senhor está da promessa na tua vida. Fica tranquilo, meu irmão, que o que tiver que chegar, vai chegar na tua vida, porque Deus não vai deixar você passar em vão, não. Tem promessa do Senhor, através de Jesus chegando na minha vida e na tua vida. Eu termino essa palavra nesta noite, Lucas capítulo de número 1, versículo de número 46 e 47, para nós encerrarmos, e para que você entenda, que Jesus não veio como um projeto B, não, meu irmão. Jesus veio como um propósito, e Maria declara isso nas suas últimas palavras. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Fica de pé em nome de Jesus. Disse Olha então Maria. Cântico de Maria, não é isso? Então, olha o que ela cantou. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Fecha a tua Bíblia. Parece tão simples esse cântico de Maria. Ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Escute, escute. Então Maria está dizendo que ela não pode salvar. Por que, pastor? Porque ela vai dizer assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Diga para o teu irmão: Maria não salva. Porque ela precisou de um Salvador. Aleluia. Tem gente achando que Maria salva. Maria não salva, meu irmão. Ela precisou de um Salvador, e ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra neste Deus, o meu Salvador. Aleluia. Se você não tem um Salvador, você que está na live, eu apresento Jesus, o único Salvador desta terra, o único Salvador da tua vida. Se hoje você está desesperado, aleluia, adore com o cântico de Maria. Levante a tua mão para o céu e diga: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito nossas vidas florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Feche os seus olhos aí rapidinho. Lucas vai dizer assim: olha, e aquele menino que nasceu, aquele menino que voltou para Nazaré, aleluia, viveu em Nazaré, mas ele é bem categórico quando ele diz assim: e Jesus, o menino, aleluia, crescia com graça, ele crescia com sabedoria, aleluia, glória a Deus. Por que ele crescia com muita sabedoria, pastor? Nazaré é um lugar que ninguém dava nada por ele. Tanto é que quando Jesus, aleluia, que quando Filipe vem falar de Jesus para Natanael, não é isso? Ele vai dizer assim: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas a Bíblia diz que foi em Nazaré que Jesus crescia com graça e muita sabedoria. Que é isso, pastor? Levanta a mão direita, deixa eu profetizar na tua vida. Não importa o lugar de onde você vem, não importa o lugar onde você está, aleluia, aleluia. O que importa é o Deus que tem a promessa na tua vida. O que importa é o Jesus que foi gerado dentro de você. O lugar não interessa quando se tem a presença de Jesus na vida. A casa não interessa quando se tem a presença de Jesus na vida. Não é por causa de José, não é por causa de Maria. Tudo sempre foi por causa de Jesus, meu irmão. E é por Jesus que você está aqui. E a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Porque falando do Senhor é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Senhor, pois o Senhor tem florescido dentro de nós. Nós queremos te exaltar, nós queremos te louvar, nós queremos pedir que a tua bênção continue sobre nós. Continua, Senhor, manifestando a tua graça, a tua presença. Continua, Senhor, sobre os nossos corações, fazendo a vida florescer, ó Pai. Que através da presença do teu Espírito Santo, a nossa vida venha, Senhor, dar frutos nesta terra. O teu nome ser glorificado, haver mudança de comportamento, a responsabilidade venha, o compromisso venha, a vida seja moldada, a vida seja tratada, e que possamos aprender com Jesus Cristo, que mesmo independente do lugar onde nós estivermos, ó Pai, haverá, Senhor, provisão, haverá multiplicação, haverá mudança, haverá crescimento, haverá graça, haverá sabedoria, haverá, Senhor, provisão nesta terra, onde não há nome, haverá provisão nesta terra, onde aparentemente não pode nascer nada, o Senhor
Senhor nessa noite diz que pode haver providência, pode haver, Senhor, multiplicação, e o Senhor pode nascer dentro desta terra. Então, Senhor, venha nascer nesses corações, que o Teu Espírito Santo verdadeiramente venha brilhar dentro de cada um de nós, e que a Tua presença, ó Jesus, faça a diferença nos nossos corações. Nós oramos agora, pedindo a Tua bênção sobre esta igreja, certo da vitória, em nome de Jesus. Agora abençoa o Teu povo, que vai ofertar, dizimar com bastante alegria. Nós oramos e os abençoamos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pode contribuir com alegria. Se alguém tiver dízimo, o presbítero Gideão vai receber ali na frente. Traga o teu dízimo à frente, se você tiver. Os diáconos estarão recebendo a tua oferta. Nós vamos, enquanto eles estão já recolhendo dízimos e ofertas, nós vamos dar os avisos para nós encerrarmos a nossa reunião, porque é 21 e 23, tenho pouco tempo. Recebe minha oferta aqui, por favor. Glória a Deus. De volta aí, né, Dagoberto? Graças a Deus. Meus irmãos, amanhã haverá nossa Santa Ceia do Senhor, a partir das 19 horas. Que horas, irmãos? 19 horas em ponto, porque queremos terminar no horário também. Então, 19 horas, estaremos dando início à nossa Santa Ceia. Pedimos que todos estejam aqui, tá certo? Todos os departamentos já estejam cedo, para nós orarmos um pouquinho e buscarmos a face do Senhor. E aí, no domingo, a Escola Bíblica Dominical, Ageu, chegou o tempo de reconstruir. Que bênção, glória a Deus. Então, domingo é tempo de reconstruir, e você vai vir. E à noite, domingo, teremos também o nosso culto de missões. Não esqueçam, culto de missões. Já está com a programação toda montada aí, né, Mateus? E está uma bênção, então não falte. Venha, traga a sua família, porque está uma benção. Lembrando, meus irmãos, que amanhã, quem puder nos ajudar com uma cesta básica, traga o seu quilo, a sua oferta missionária também, que nossos missionários precisam se manter, e nós somos os mantenedores dessa obra. Se você não pegou seu envelope ainda, nós temos um envelope aqui personalizado de missões. Pega seu envelope, pode pôr o seu pedido de oração, e nós estaremos orando por eles, tá bom? Então põe o teu pedido de oração junto com a tua oferta, em nome de Jesus. Eu acho que é isso, nós vamos encerrar. Louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos. Deus abençoe por estar aqui. Eu sei que é uma semana cheia, mas graças a Deus que nos dá força para estarmos na sua casa, na sua presença. Tem mais algum aviso? A Santa Ceia, meus irmãos, obrigado. A Santa Ceia é presencial, certo? A Santa Ceia é presencial, exceto para aqueles que forem do grupo de risco e não puderem estar aqui. Haverá um obreiro lá embaixo ministrando a Santa Ceia. Mas quem pode, esteja aqui, porque não tem coisa melhor do que estar em comunhão, união, unidade. Afinal, esse é o símbolo da Santa Ceia, né? Então, é Jesus Cristo, Ele que nos trouxe o sinal de comunhão. Então, é para nós estarmos juntos. Temos a galeria, tem bastante espaço. Venha adorar o Senhor. Só para quem não pode mesmo, aí vai passar, vai participar da ceia, vai deixar a sua oferta missionária lá, né? E aí vai para casa adorando ao Senhor. Mas quem pode, estejam aqui adorando ao Senhor juntamente conosco, porque é uma noite de festa. Noite de festa a gente não quer perder, sempre nós queremos estar junto, né? Noite de festa é bom demais, que a gente não comemos para saciar nossa fome física, mas nossa fome espiritual, nossa alma, ela é alimentada pela palavra do Senhor. Então, Deus abençoe, e amanhã, Santa Ceia. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Quem precisa de oração? Eu também preciso de oração. Quero pedir oração pela minha família. Minha esposa não veio hoje porque ela compramos um veneno lá para pernilongo. Estava uma pernilongada terrível essa semana aí por causa da chuva. E aquele SBP é muito forte, né? E aí espirrou, e aí travou tudo, irmão. Está travado lá, garganta, tudo. Então orem para que amanhã ela esteja melhor para poder vir para a igreja. As crianças, graças a Deus, estão bem, mas orem pela missionária Kátia para que amanhã ela possa estar conosco aqui.
Amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do diácono André, que está aí, ó. André, tá aí, rapaz, ó. Dei um abraço nele lá, não pode, mas eu dei um abraço nele, tá com saudade dele. Tá aí, Deus abençoe, viu, André? Glória a Deus. Pastor José Pereira, que está na live, mais uma vez, minha mãe com meu pai, estou feliz porque eles não estão na live, estão na igreja. Minha mãe falou, estou indo para a igreja. Eu falei, vai para a igreja adorar a Deus. Agora já pegou embalo, não consegue faltar mais não. Agora estão lá trabalhando para Jesus, né? Então vamos agradecer ao Senhor aí. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Eu também preciso. E eu acho que é isso. Eu não esqueci de falar nada não, né, gente? Esqueci não, pastor Rafael? Hã? Kátia falou para me olhar o telefone? Meu Deus. Ajuda aí, Jesus. Mas é para olhar o WhatsApp, ela falou? Meu Deus. Deixa eu ver o que é. Deve ser bênção. É não, é bênção, mas ela falou para... Vou comprar um negócio para Samuel. Então vamos orar, graças a Deus. Quem vai orar aqui? Vem cá, reverendo... vem cá, reverendo Petrone, vem cá, Petrone. Presbítero Petrone vai orar, agradecer ao Senhor pela palavra. E depois... Salve, amada igreja, Pai do Senhor. Oremos, soberano e eterno Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por tua palavra, por tudo que foi ministrado, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, assim como nos trouxe em paz, ó Pai, assim como o teu Espírito Santo, Senhor, também nos leve em paz, nos dando uma boa noite de sono reparadora, Senhor, colocando por terra toda a retaliação contra nós e contra a nossa família, e glorificando, Senhor, o nome do teu Filho Jesus nas nossas vidas. E a igreja diz: Glória a Deus. Na tua mão direita, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, nosso eterno amigo e companheiro, repouso sobre todo o povo de Deus, e todos digam: Deus abençoe meus irmãos, vão todos em paz e amanhã tem mais.